Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o general Augusto Heleno está prestes a escapar de uma justa punição por crimes diversos ao longo da vida, mas que na verdade se refere a um fato específico que foi a participação na trama golpista. A alegação de general Heleno de sofrer de Alzheimer é algo que ainda carece de comprovação. Todos os elementos apresentados até aqui são circunstanciais e, devido ao histórico, devido ao comportamento do general Heleno, que você vai ver nesta edição, não é possível dar crédito àquilo que, até o momento, não passa de alegações dele. Os laudos que ele apresentou não foram checados e tudo o que ele diz que acontece consigo mesmo não é corroborado pelo laudo que o Comando Militar do Planalto fez uma perícia no general Heleno quando da sua admissão no Comando Militar do Planalto como prisioneiro do Estado brasileiro. Porém, tudo que diz o laudo desmente as versões do Heleno e afirma que o Heleno tem plenas condições de exercer cargos públicos e de ser preso por conta de atos errôneos e até criminosos relativos a esse exercício do cargo público. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero falar a você sobre o general Heleno, um elemento perigoso, acusado de massacres no Haiti, na Cidade do Sol, Cité Soleil, em Porto Príncipe, quando ele comandou um massacre que tirou a vida de uma quantidade enorme de pessoas. Ele nega, mas foi afastado do comando da operação no Haiti após o massacre de Cité Soleil. Então vamos assistir a esta reportagem que levanta, no mínimo, uma dúvida razoável para que o ministro Alexandre de Moraes não permita essa prisão domiciliar para o general Augusto Heleno, no caso de não haver uma perícia aprofundada por um médico forense ou por uma equipe médica forense para comprovar as alegações dele. Fazer aquilo que recomendou o PGR, conceder automaticamente a prisão domiciliar para o general Heleno, não é apenas incorrer no risco de cair na conversa dele, mas é também o risco de deixar impune alguém que tem uma biografia com manchas indeléveis e manchas indeléveis de sangue. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Pessoal, está aguardando chegar um deputado aí, enquanto não chegar, tratar de outros assuntos aqui. A Câmara deve votar hoje a PEC da bondade, que é chamada, né? E não tem como, né, depois dessa PEC da bondade, a gente não está pensando nisso, vai ter 70% dos votos. Ok? Mas a gente vai ter 49% dos votos, vou explicar por quê. Nós estamos vendo aqui, no retorno de imprensa, uma outra TV e redes sociais sobre a delação do Marcos Valério.
questão da execução do Celso Daniel, o envolvimento do narcotráfico. Temos informações do general Carvajal, lá da Venezuela, que está preso na Espanha. Ele já fez a delação premiada dele lá. Por 10 anos abasteceu o dinheiro do narcotráfico, Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales. Alguém quer falar sobre o assunto aí? Falando. Dois pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN, e nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga a sua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar, então a gente conversa particular na nossa sala. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar, então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? Se está bem claro que não tem VAR na eleição. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar solto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Alguns parlamentares querem comprometer, mas a sua biografia o compromete. Repetindo, o senhor disse que a ditadura militar salvou o Brasil. O senhor coordenou a operação Punho de Ferro no Haiti, que resultou no massacre e morte de dezenas de crianças e mulheres. O senhor tentou impedir... Esta afirmativa é mentirosa. Eu estou querendo proteger Vossa Excelência. Isso é uma afirmativa mentirosa. Se eu quiser, eu vou para a justiça, processo o senhor e boto o senhor na cadeia. A senhora, ele não vai me ameaçar, não. É senhora, não é senhora. Não vai me ameaçar, não. O senhor coordenou, repito, é bom, porque nós não podemos apagar esses momentos históricos. O senhor coordenou a Operação Punho de Ferro no Haiti, que resultou no massacre em um bairro pobre com morte de dezenas de crianças e mulheres. O senhor tentou impedir a abertura política do país no contexto do governo Geisel. O senhor autorizou garimpo de ouro na região amazônica. Essa biografia do senhor, que o senhor tenta zombar, essa biografia que vai ficar para a história. A Polícia Federal apreendeu a agenda de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que se encontra no telão, que possuía várias anotações feitas pelo réu, consistentes em diretrizes estratégicas, dentre as quais foram listadas ações a serem implementadas pela organização criminosa, inclusive sobre o estabelecimento de uma desinformação sobre urnas eletrônicas para descredibilizar o sistema eletrônico eleitoral brasileiro. Não é, ministra Carmen, não é razoável achar normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o poder judiciário e para se perpetuar no poder. Eu não consigo, ministro Flávio, entender como alguém pode achar normal. Vaidade, ambição e desprezo por políticos
Levam Heleno do Planalto à prisão. O colunista é João Paulo Charlot. O general Augusto Heleno tinha desprezo pela carreira política que decidiu seguir. Ele sempre acreditou que a farda usada até 2011, quando passou à reserva, o tornava tecnicamente mais competente e moralmente superior aos homens de terno e gravata com os quais passou a lidar a partir da campanha presidencial de 2018. Foi essa crença na superioridade técnica e moral militar que o levou primeiro à política e depois à participação na trama golpista, que culminou em sua condenação à pena de 21 anos de prisão. Heleno e outros militares de alta patente envolvidos na trama golpista compartilhavam a ideia segundo a qual a política é inerentemente suja e movida por interesses mesquinhos, mas que os militares são dotados de características especiais que os habilita a tomar atalhos institucionais para restituir o que seria o verdadeiro interesse nacional. Daí a ideia comum, a caserna de que 1964 não foi um golpe, de que os 21 anos transcorridos dali até 1985 não constituíram uma ditadura e, consequentemente, de que o 8 de janeiro não representou nenhuma ruptura da ordem democrática. Duas passagens evidenciam esse pensamento, primeiro em 2008, quando Heleno, ainda nativo, era comandante militar da Amazônia, e em uma palestra pública sobre soberania nacional, criticou a política indigenista do governo ao qual devia obediência como militar. O presidente à época era Lula, que então, em seu segundo mandato, puniu o general designando-o a ocupar o discreto departamento de Ciência e Tecnologia do Exército em vez de nomeá-lo comandante da força com que ele sonhava. Mais tarde, em 2018, já como ministro de Jair Bolsonaro, Heleno disse sobre o Centrão que viria a compor a base de apoio do governo ao qual pertencia. Abre aspas. Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Fecha aspas. As duas passagens mostram publicamente o que, em privado, é percebido de forma ainda mais nítida. O total desprezo que esse general sempre nutriu pela classe política da qual passou a fazer parte. O militar acreditava poder prescindir das engrenagens da política tradicional, subvertendo seus mecanismos por dentro, ainda que para isso fosse necessário extrapolar as prerrogativas da ABIN para espionar adversários, plantar notícias falsas sobre suspeitas infundadas a respeito do sistema eleitoral brasileiro e sabotar a transição de mando quando o governo do qual fez parte foi derrotado nas urnas. Como mostra o episódio da Amazônia, Heleno acreditava estar no topo, ainda que acima dele houvesse um presidente civil. E como mostram as declarações sobre o Centrão, ele pensava estar acima daqueles que, na verdade, sempre estiveram ao seu lado. Pessoas que conviveram com ele pessoalmente disseram que essas distorções na percepção da realidade foram provocadas por uma mistura de vaidade, arrogância e ambição, que turbinou essa mistura atitudes crescentemente insubordinadas e confrontadoras em relação ao meio civil. Só que toda essa arrogância se mostrou inútil quando se tratou de entrar na política e participar de um governo civil, nota o historiador João Roberto Martins Filho, da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, o autor do livro O Palácio e a Caserna, a dinâmica militar das crises políticas na ditadura, 1964-1969. Ele considera que Heleno e os outros militares de alta patente presos na trama entraram nessa com esperança de controlar, de civilizar, de manipular Bolsonaro, que mostrou ter uma personalidade que não era de ser controlada, civilizada ou moderada por ninguém. Para o historiador, o mais surpreendente é que eles tenham ficado até o desastre final, enquanto alegavam ser mais espertos que o capitão. Ele se acha mais inteligente que os outros. É a explicação simples dada por um civil que trabalha no meio militar e acompanhou essa trajetória. Abre aspas. Heleno sempre foi respeitado como grande estrategista e teve postos-chave no Exército. Ele era como um grande comunicador, como alguém que não corria de questões espinhosas,
Na ascensão de Bolsonaro dentro do Exército, considerava-se Heleno quase como seu tutor. Depois, viu-se que não controlava ninguém, fecha aspas, e disse isso sob condição de anonimato. A impressão confirmada por outra fonte, que conviveu pessoalmente com Heleno na época em que ele regressou do comando da missão da ONU no Haiti em 2005 e que esteve com ele pela última vez após a posse de Lula em 2023. Abre aspas. Ele sempre teve apreço pelo poder, por protagonismo, sempre gostou e buscou isso. Se o caminho era democrático ou através de um golpe, pouco importa, desde que o resultado fosse estar no centro da ação e do poder. Segundo essa tese, tanto faz para Heleno se o governo é democrático ou não, desde que a ordem vigente o favoreça. Foi por isso que, mesmo sendo um adversário ideológico natural de Lula, do PT e da esquerda em geral, Heleno alcançou seu cargo mais expressivo, o comando dos capacetes azuis no Haiti, por indicação de um presidente petista. Da mesma maneira, o fato de ele ter sido nomeado no início da carreira em 77, ajudante de ordens do então ministro do Exército Silvio Frota, um linha dura demitido do cargo por Ernesto Geisel, por conspirar contra a abertura política, não inviabilizou para ocupar o comando da Amazônia em um governo petista mais tarde, veja só. Por fim, o embarque no governo Bolsonaro foi democrático, mas sua saída dali para a cadeia foi por tentar um golpe. Agora, Heleno, que sempre se pôs para cima, fragiliza pela primeira vez a própria imagem ao afirmar que tem Alzheimer desde 2018. A revelação foi feita no exame de corpo de delito com a intenção de requerer relaxamentos na prisão por um problema de saúde até então desconhecido. Pelo menos 2 pessoas ouvidas manifestaram surpresa e desconfiança com a notícia. Como ele teria ocupado cargos tão importantes sem que ninguém ao redor notasse as perdas que um Alzheimer acarreta? Disse uma pessoa que esteve pela última vez com o general em 2023, portanto 5 anos depois do início da doença, segundo as contas do próprio militar. E aí o STF, você veja, para compor um rápido perfil do Heleno, o STF tornou público o vídeo daquela reunião com o Bolsonaro, onde o Heleno, ele praticamente entrega tudo ali, né? Diante das inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos da reunião ocorrida em 5 de julho de 2022 entre Bolsonaro e seus ministros, que faz parte das investigações sobre a tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo tornou pública a íntegra do vídeo e você estava vendo aí essa íntegra, que mostra um papel de destaque para o Heleno, dizendo que tinha que dar o golpe. Claramente, não tem mais o que alguém dizer. O Heleno é a maior prova de que houve um planejamento golpista. E esse sujeito agora, ele vem aparecer com uma história que o laudo militar, o laudo do Comando Militar do Planalto, nega. Veja só, nega que ele tenha qualquer problema desse tipo. E você vai ver os dados que eu extraí desse laudo, que está em sigilo, porque a defesa do general Heleno pediu para colocar em sigilo o laudo que o Comando Militar do Planalto fez. Por quê? Porque contraria a afirmação do general Heleno de que ele tem Alzheimer. Só que eu obtive aí informações sobre esse laudo que foi censurado, que eu vou mostrar para você no fim dessa edição. A agenda de Heleno tinha roteiro contra o Judiciário e Polícia Federal. Você viu aí o Alexandre de Moraes falando desse diário que ele tinha, né? E, além de tudo, ele tentou esconder dinheiro, né? Durante pouco mais de 2 horas em que a polícia esteve no apartamento do general no bairro da Asa Norte, não passou batido pelos policiais que, ao trocar de roupa, Heleno tenha discretamente guardado 2 volumes no bolso. Era dinheiro, concluíram os investigadores. Então, aí você tem também esse fantasma do massacre no Haiti, que assombrou generais do governo Bolsonaro, vários.
mas, sobretudo, o general Heleno, né, aqui uma cena dramática do local onde ocorreu o morticínio, que mostra como essa gente, os militares e gente que aposta nesse tipo de ação, não tem respeito nenhum por direitos humanos. Há relatos do massacre de Cité Soleil, a Cidade do Sol, veja só, é uma favela em Porto Príncipe. Esse massacre atingiu mulheres e crianças, porque essa gente, soldado, não é feito para tomar cuidado, eles saem atirando. E aí você vê um soldado brasileiro com o capacete azul da ONU que participou desse massacre. Depois do massacre, o Heleno foi afastado. Tem um relato da revista Piauí que é muito pungente, só que é bem grande mesmo, então não dá para eu ler para você. Mas o título é Terra Desolada, o que o Brasil deixou para trás do Haiti. Eu vou ler só um trechinho, o trecho inicial. O caminho que leva do Aeroporto Internacional Toussaint Louverture ao centro da capital do Haiti, Porto Príncipe, margeia o gigantesco complexo de favelas de Cité Soleil, onde vivem cerca de 300 mil pessoas. A visão lembra a que se tem das periferias brasileiras nas estradas de algumas capitais. O amontoado de moradias precárias, esgoto correndo a céu aberto, lixo acumulado nas ruas, vendedores ambulantes perto da estrada. Então ali você tem um rastro de destruição e morte deixado, inclusive pelo Heleno, que acabou afastado do comando dessa operação devido à incapacidade dele de sentir o mínimo de empatia por aquelas pessoas que não estavam fazendo nada lá. Ele disse que foi matar bandido, mas matou um monte de gente que não era bandido, coisa nenhuma, assim como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Porque é a mentalidade desse tipo de gente. O Exército, para prender o Heleno, ele acertou detalhes da prisão de generais com Moraes e com a Polícia Federal. Os ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio foram presos por oficiais 4 estrelas e passaram por corpo de delito na própria terça-feira. E aí, o Heleno apresentou alguns laudos que não foram checados, não é? Ele apresentou alguns laudos que não foram checados e, em seguida, ele passou por um exame de corpo de delito, um exame técnico para comprovar qual é o real estado dele atualmente. Então você vai ver os dados desse laudo que eles pediram para censurar. Preso na trama golpista, o general Heleno informa ao Exército que tem Alzheimer desde 2018 e aí produziu-se esse laudo que você vai ver. Após alegar Alzheimer, a defesa do Heleno pede que o exame fique sob sigilo. Não é? Então, está pedindo que tudo isso fique em sigilo, inclusive o laudo. E aqui você vai me entender. Vamos lá. Laudo militar desmente Alzheimer de Heleno. O laudo do CMP de 25 de novembro não constatou doença degenerativa. Alzheimer é apenas a alegação verbal do próprio general. Análise especializada em perícias forenses e demências. O laudo do exame de corpo de delito realizado em 25 de novembro de 2025 por médicos do Comando Militar do Planalto, o CMP, não registra qualquer sinal de Alzheimer ou doença degenerativa no general Augusto Heleno. A única menção à demência aparece como declaração do próprio Heleno. Refere ser portador, diz o laudo, sem comprovação clínica no momento do exame. Na avaliação objetiva, os médicos militares foram claros. Heleno estava lúcido, alerta, colaborativo, com sinais vitais normais e sem alterações neurológicas aparentes. Em resumo, bom estado geral, incompatível com a demência avançada que alegam. Revelar um Alzheimer desde 2018 somente após a condenação por tentativa de golpe é, no mínimo, conveniente. Em 5 de julho de 2022, na reunião ministerial filmada, Heleno demonstrava plena lucidez ao defender ações radicais antes das eleições.
Abre aspas. Se tiver que virar a mesa é antes das eleições. Depois das eleições será muito difícil. Fecha aspas. Fatos são mais fortes que narrativas. O laudo do CMP prioriza o que foi constatado, não o que foi dito. Até que uma perícia independente seja realizada, a alegação permanece exatamente isso, uma alegação. Aqui você vê alguns trechos do laudo que eu apurei aqui. Vamos lá. Histórico relatado pelo examinado. Refere ser portador de demência de Alzheimer em evolução desde 2018. Apenas o que é que há de fato nisso? Apenas declaração verbal de Heleno sem laudo apresentado. Exame objetivo. Bom estado geral, alerta, com sinais vitais regulares. Colaborativo e emocionalmente estável. Isso é um trecho do laudo. Constatação médica, ausência de sinais degenerativos. Neurológico, trecho do laudo do Comando Militar do Planalto, sem alterações neurológicas aparentes. Interpretação pericial, nenhuma evidência clínica de demência detectada. É simples assim, senhoras e senhores, é simples assim. Nós temos aí uma situação que precisa, de qualquer maneira, ser colocada em perspectiva. Nós não podemos aceitar que um homem que tem uma vida pregressa, como a do general Heleno, e que tentou e participou ativamente de uma tentativa de solapar a democracia brasileira, faça uma alegação e seja beneficiado com uma prisão de mentirinha, porque ele já é um idoso, para ele ficar numa bela casa em que ele certamente mora, porque esses generais são todos ricos, né? Com todos os confortos, na verdade, por tempo que não deve ser muito longo, porque ele vai pedir uma revisão criminal e devido à idade ele vai conseguir, então isso significa, basicamente, impunidade. Então ele tem muitas condições, por tudo que transparece até aqui, de enfrentar as consequências dos seus atos. O ministro Alexandre de Moraes, portanto, deveria pedir um laudo pericial forense, um laudo que confrontasse o laudo que o Heleno diz ter apresentado e que ninguém viu até agora. Até o momento você só tem alegações sobre esse laudo. Não é possível o PGR pedir. O Procurador-Geral da República é um homem que fez um grande trabalho, que eu respeito, mas ele fazer esse pedido sem uma contraprova me parece um absurdo. Tomara que o Moraes não caia nessa.